Nossas histórias conta hoje a história de Mauro e Arcílio Dalla Valle. Eles são os diretores da transportadora Dalla Valle de Canoas, que no sábado passado festejou 50 anos, com uma festa e o lançamento de um livro, do livro que conta a história da transportadora e especialmente do seu fundador, Arcílio, que tem 93 anos, que vai contar para nós como é que surgiu a transportadora. Eu só vou dar alguns números, o que ela é atualmente. A transportadora hoje transporta 250 mil toneladas por ano, roda 12 caminhões, em torno de 100 caminhões, rodam 12 milhões de quilômetros por ano, e a frota toda é 100% rastreada. Arcílio, conta um pouco da história. Você não começou a trabalhar com uma empresa, não. Como é que foi o começo de tudo? Não entendi a sua pergunta. Como é que foi o começo do seu trabalho? Da empresa? Do seu trabalho. O meu trabalho de caminhoneiro. Sim, pode ser. Meu trabalho de caminhoneiro foi a primeira vez. Comprei caminhão Sociedade, o Ford 46. Eu era motorista, mas já aprendi. Eu trabalhei puxando uva de Montebello para Garibaldi, a cooperativa. O senhor morava em Bento Gonçalves? Morava em Montebello. Puxava uva de Montebello para Garibaldi. Para Bento foi depois. Aí trabalhei a safra da uva, que durou 70 dias. Em 70 dias eu paguei o Ford, que custou 40 conto, que até por era conto do Reis. Aí paguei 40 conto, eu vendi esse caminhão que eu tinha, eu comprei outro novo, 0 quilômetro. Como aquele tempo lá não tinha caminhão, era só importado, nós descobrimos em San Gabriel que tinha um caminhão Chevrolet 51. Fomos lá, compramos, pagamos ele à vista, foi receber ele em São Paulo, primeira vez de avião que foi em 51. Carreguei o caminhão de São Paulo para Porto Alegre, aí comecei a viajar para Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia. Em 10 meses, eu paguei o Chevrolet, que custava 112 conto. Aí comprei outro. Aí arrumei motorista, então tinha 2 caminhões. Paguei aquele, comprei mais um, mais 3, e comecei a vida por aí. Quer dizer, tudo pessoa física, não era ainda nenhuma empresa. Não era empresa, tudo física. Eu comprava o caminhão e botava em nome do motorista, porque senão tinha que fazer firma. E depois chegou uma certa quantia, foi em 63, dividimos a sociedade que nós tínhamos, eu comprei todas as partes dos motoristas. Isso foi quando, Mauro? Isso em 1968, é que foi fundado a Dalla Valle, que é uma empresa individual em que ele passou a coordenar sozinho, então, o trabalho de todos os motoristas. Mas o senhor não falou de uma outra coisa. O senhor, na verdade, morava no interior, mais no interior, e tentou ser colono. Não deu certo. Nasci na colônia até servir no exército. Sim. Em 43. 43 foi servir o exército. Eu, como não teve estudo, que tempo lá tinha escola, mas não tinha professor. Eu comecei a aprender a ser gente, foi no exército, o 1º Batalhão Ferroviário em Bento Gonçalves. Aí que comecei a conhecer o que é a vida de uma pessoa. E aí
comecei a ver a dificuldade que se torna uma pessoa para começar a vida. E eu experimentei, vou contar tudo o que comecei. Pode ir contando. Para meu pai, falei que na colônia não ia trabalhar mais. Então eu escolhi aprender a ser fabricante de sapato, mas eu vi que lá não era futuro. Aí fui trabalhar de pedreiro, aí pior ainda que fazer sapato. Aí fui trabalhar na olaria, pior ainda. Aí foi morar em Xaxim. Santa Catarina, né? Isso. Santa Catarina, perto de Chapecó. Sim. Aí tinha uma terra, eu aluguei o engenho de moer milho, fazer farinha para fazer polenta. Então eu trabalhava no moinho, dormia em cima da sacaria dia e noite, 24. Botava um saco em cima, quando terminava o saco, tinha uma sirene que tocava, botava outro. Entre o milho e a farinha que sobrava, eu comprei 100 porcas criadeiras. Quando me comeu tudo o milho e a farinha, deu a doença aos porcos, morreu tudo. Aí fiquei na mão. Aí foi fazer uma sociedade com outro, botar um armazém. Mas como Xaxim era lugar novo, morador novo, todo mundo estava sem dinheiro, comprava fiado. Comprou fiado, me quebrou. Aí peguei e voltei para Bento Gonçalves de novo. Aí, sem profissão, sem nada, e com pouco dinheiro. E de uma jogada de futebol em Montebello, eu fui lá assistir, e foi no meio de uma turma, era dividido um lado uma torcida, outro lado outra torcida. Casualmente parei perto de uma guria. Aí começamos a conversar, eu gostei dela, ela gostava de mim. Aí começamos a namorar. Aí, como eu não tinha profissão, não tinha nada, mas o pai da guria era sócio de caminhão. Era 3 caminhões e 4 sócios. E ele me fez essa proposta. Se tu quer vender a terra em Santa Catarina, compramos outro caminhão, compramos 4 caminhões e fiquemos em 5 sócios. Eu fui lá, vendi a terra por 60 contos, que tempo era conto de reis. E comprei o caminhão por 40, me sobrou 20. E aí aprendi de ser motorista, mas eu trabalhava, os outros não trabalhavam pouco. Aí meu futuro sogro disse assim, vamos se dividir a sociedade. Vamos ficar com esse caminhão, ele fica com ele. Aí comecei a vida com esse caminhão, fazendo a safra de Montebello e Garibaldi, que paguei o caminhão. Quando peguei o caminhão, vendi. Vendi o caminhão e comprei um Chevrolet em San Gabriel, que custou 112 contos, que tempo lá era conto de rei. Isso aí, o senhor, nós tínhamos ficado nesse ponto da sua história. Aí depois eu perguntei que o senhor não tinha trabalhado na roça, como colono. Então surgiu que em 1968 foi criada a empresa, né, o Mauro? Sim. Então, nesse ano se deu início à empresa e como as viagens eram feitas via Caxias, Vacaria, Lages, Bento estava situado num centro logístico, de certa forma. Mas depois, com a abertura da BR-101 e a Freeway, em 1974, nós nos mudamos, então, para Canoas, porque passou a ter uma outra rota para chegar ao centro do país, e então ficou instalada aqui, onde está até hoje, a empresa na cidade de Canoas.
Mas ela começou, de fato, em Bento Gonçalves, a empresa, né? Sim. Só logo depois que ela foi transferida aqui para Canoas. Exatamente. Nós vamos fazer o intervalo e, na volta, o Mauro, que é hoje o diretor operacional da Dalla Valle Transportes, vai contar a sua história e como é que foi toda a evolução da empresa, que, como eu falei no começo, transporta hoje 250 mil toneladas por ano e a sua frota percorre ou roda 12 milhões de quilômetros por ano também. Um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com Arcílio e Mauro Dalla Valle. Eles são os diretores da transportadora Dalla Valle de Canoas. Arcílio, 93 anos, é o fundador da empresa. E Mauro é o diretor operacional da empresa. E que no sábado passado festejaram 50 anos com o lançamento de um livro, contando pormenorizadamente todo o trabalho, o empenho, o esforço que foi feito para chegar a realidade de hoje. Nós vamos começar mostrando um pouco, algumas fotos, como nós sempre fazemos neste programa. Mauro. Então, aqui, ao sermos homenageados pela Câmara de Vereadores de Canoas, recebemos lá um troféu em 2018, uma homenagem da Câmara de Vereadores. Outra foto. Aqui são nossos caminhões. Para cada tipo de carga nós temos... O caminhão é o mesmo, a carreta é diferente. Aí outra vista da oficina e dos vários tipos de caminhões que a gente dispõe. Que tipo de carga vocês carregam? Então, nós transportamos alimentos, aço, bebida e cavaco de madeira também. Sim. Outra foto? Outra foto, uma tomada aérea aqui, da nossa sede em Canoas. Bom, aqui tem agora fotos do livro. E nós temos aqui, só para ver a diferença entre o caminhão de hoje e o caminhão de 1950. Era bastante diferente, né? Esses são os companheiros de estrada de Arcílio na década de 60. Sim. Outras fotos eu vou mostrar aqui agora também. Aqui é o lazer no final de semana com os amigos, lá no interior de Bento Gonçalves. Outras fotos? Bom, aqui na Itália, descobrimos que em Milão existe até hoje a empresa Fratelli Dalla Valle, que é uma transportadora também. Existe algum parentesco, mas não sabemos em que grau de parentesco é, mas existe gente na Itália que também tem o mesmo gosto pelo transporte. É uma coincidência, né? Sim. Curiosa essa coincidência. Vamos ver outra foto aqui, devagarzinho, do livro. Então, aqui é Arcílio quando visita as oficinas para supervisionar os trabalhos que são feitos lá. Então, são alguns mecânicos, fornecedores nossos que nos atendem. Já é dos 50 anos isso? Isto, sim, sim. Outra última foto. Aí é o Arcílio com sua caminhonete Toyota. Existe um gosto pela Toyota e até hoje ele dirige aí na cidade. Bom, Mauro, tu entraste na empresa quando? Houve um episódio que teu pai achou que tu seria muito caro, e não te aceitou na empresa, foi isso? Eu vim a Porto Alegre antes que a empresa viesse para fazer o curso de engenharia.
Aonde? Na PUC, aqui de Porto Alegre. Ao terminar o curso, eu perguntei a meu pai se ele podia me empregar na empresa que era dele. E ele falou que meu salário era muito caro, então eu tinha que trabalhar, né? Então eu saí para trabalhar numa multinacional durante 12 anos. Essa multinacional acabou fechando. A Pepsi, né? Não, é Pirelli Cabos. A minha formação é engenheiro eletricista. Então, com o fim do incentivo, ele fechou a fábrica e eu não quis ir para São Paulo. Voltei a pedir emprego para meu pai. E dessa vez ele aceitou, porque estava precisando de gente. Então, em 1990 é que eu entrei para a empresa. Então, Foi o primeiro filho que entrou? Não. Eu tenho mais 2 irmãos. Eles já estavam Ele foi mais bonzinho com eles do que comigo e deu emprego para eles antes do que eu. Tá certo. E hoje tu és diretor de operações, né? Exatamente. Tem mais algum irmão? Então nós éramos os 3 irmãos, o mais novo em 2015 saiu. Então ficamos eu e Ademir, que é o diretor de operações, diretor comercial, e também de recursos humanos. E tu acumulas o quê? É o diretor operacional e a área financeira fica comigo. Conta um pouco como é que foi a evolução da empresa, que hoje tem esse espaço imenso. A matriz fica em Canoas e tem 7 filiais em 7 estados diferentes, né? Eu até vou ler aqui: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia. E a matriz e o centro operacional em Canoas, é isso, né? Isso foi tudo aos poucos. Como é que... Conta um pouco essa história. Então, nosso pai sempre nos passou que o trabalho deveria ser feito com seriedade e com bastante esforço. E isso nos levou ao crescimento, vamos dizer. O que fazíamos com qualidade, primamos sempre pela segurança e os recursos humanos. Então, os motoristas deviam ser pessoas com habilidade e com responsabilidade. Então, isso fez com que se crescesse e a melhor propaganda é de boca em boca, mostrando que se fazia um bom trabalho. Isso nos ajudou a crescer e estamos continuando a crescer hoje também. Quantos motoristas tem na empresa? Nós temos 120 motoristas hoje na empresa. Sim. E como é que funciona a organização interna? Bem, o grande trabalho que nós temos hoje é o treinamento dos motoristas. Vamos dizer, hoje a questão dos custos, eles são elevados. Todos os insumos que tem para o transporte normalmente são multinacionais e a gente tem muito pouco de negociação ou de barganha com essas empresas. Então a gente tem que procurar sempre gastar menos. O combustível é o item número 1 do custo do transporte. Então primamos e premiamos quem faz economia de combustível. Acidentes também provocam gastos que não deveriam acontecer. E a condução segura, para não... a gente fala em sustentabilidade hoje. Então, a pessoa que está na estrada, além de se preocupar com si, ele tem que preocupar com os outros. Vamos dizer, vidas humanas estão em jogo quando acontece acidente. Então, dá muito acidente? Olha, nós a cada ano estamos diminuindo. Isso é com o treinamento e a conscientização dos motoristas. Então, esse é o grande trabalho que nós temos e que nunca vai parar. E a questão do roubo de carga, vocês têm tido problema nessa área ou não? Veja, os nossos produtos não são de alto valor agregado. Então,
Não temos muitos problemas, não. Se tivéssemos outros produtos, seguramente seríamos. Às vezes na televisão você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, um caminhão então, de celulares, por exemplo. Vale a pena roubar, né? Estou falando do ponto de vista do bandido, né? Então, por exemplo, nós temos em São Paulo, nós temos uma base lá de caminhões que transportam pão para o Rio de Janeiro. Eu creio que um ano atrás foram roubados 2 caminhões no fim de semana. Mas no Rio é um caso à parte, vamos dizer. O motorista foi colocado num escritório, foi servido um sanduíche, foi servido um guaraná, e enquanto isso eles descarregavam e serviam a comunidade com esses produtos. Então, são coisas que no Rio é um caso à parte. As seguradoras até estão se negando a fazer seguros em função do alto índice de roubos que acontece lá. Mas a gente tem que trabalhar, tem que achar alternativas. Então vocês não, esse não é um problema de vocês, não, da Talha Valley? Não, não está sendo um problema, não. Falando em motorista, né? O seu Arcílio nunca aconteceu um acidente com ele, é verdade? Nunca. Mas como é que se faz isso? Tem que saber dele. Tem que saber tudo o que pode acontecer. Tu está sempre preparado para poder sair do perigo. Tu dirige com cuidado. Quando tem quebra-mola, reduz, um cruzamento reduz, conforme a estrada vai mais devagar, na curva alivia o pé. Tudo é cuidado. Por isso que o motorista não pode ir com o ajudante e falar. E não pode usar celular dirigindo, porque te perde a atenção. Então, tu dirige com a segurança, com a atenção de seguro, e não em dúvida. Mas, Arcílio, e como é que você cuida dos outros que muitas vezes... Mas tem que pensar que pode acontecer. Então, tu te mantém sempre uma distância. E quando tu vê que é perigo, tu reduz ou acelera para sair fora do perigo. Então tem que usar muita inteligência na direção. Isso é a principal da pessoa, mas muito não faz isso. Mauro, qual é o principal custo ainda do transporte de carga hoje no Brasil? Não, o primeiro custo é o combustível. Disparada. O petróleo, por conta do dólar, por conta de tudo que acontece, está sempre aumentando, nunca diminui. Digamos, nós tomamos a referência 100. O combustível seria quanto? Ele varia entre 30% e 40% do Tanto custo. Sim. Dependendo da rota que existe, ele tem essa variação. É muito significativo. Agora, o combustível também varia o preço de acordo com o estado, né? Sim. Porque tem estados que cobram mais ICMS do que o outro, né? O ICMS é que regula o preço para mais ou para menos, dependendo da alíquota que é aplicada. Né? Qual é o estado onde o combustível é mais barato? Santa Catarina? Na nossa rota é no Paraná. É o estado que tem menor preço. Porque o ICMS é de quanto? 12%. Santa Catarina é 25%, né? E aqui é 30%. Isso. Exatamente. Então, tu consegue o diesel no Paraná, que preço? 3,49 é o preço do litro de combustível no Paraná. E aqui? 3,59. Por 10 centavos já faz diferença, né? Muita diferença. Agora, no transporte,
tem que ter muito cuidado com o motorista, porque vende óleo. Então a gente tem controle daqui a aqui quanto gasta. Aqui quanto gasta. Se passar dessa quantia, porque vende óleo. Isso tem que ter um controle muito severo. Se gastar 10 litros a mais, o que houve, o que não houve, tu gostou a mais. Bom, nós vamos fazer um novo intervalo e na volta nós vamos falar um pouco mais sobre como é que está a situação do transporte de carga no Brasil e em que medida o transporte de carga é um termômetro sobre a recessão, quer dizer, a diminuição da produção nacional ou a retomada que se fala está acontecendo agora. Nós vamos fazer o intervalo e já voltamos. Não saia daí. Nós estamos conversando com Arcílio e Mauro Dalla Valle. Eles são os diretores da transportadora Dalla Valle aqui de Canoas. Arcílio, fundador da empresa há 50 anos atrás, e o Mauro, diretor operacional. E tem mais um irmão, o Mauro, que é o diretor comercial lá. Ademir. Ademir, exatamente isso. O Mauro, como é que, em que a empresa pode, digamos, melhorar a sua posição na concorrência? Em que ela ainda pode fazer, o que ela pode fazer para reduzir custos? O que vocês fazem na prática? Bem, o segredo é um só, diminuir o custo por quilômetro. O custo por quilômetro, isso envolve desde o combustível, então, caminhões com a manutenção em dia, bem regulados, motoristas conscientes que possam trazer economia pela condução. Quer dizer, a maneira de dirigir... O motorista, a economia do veículo significa que está na mão 80% do motorista. Se ele souber dirigir bem, ele tem uma participação de 80%. Então, é um valor exorbitante que ele pode fazer para melhor ou para pior. Nós temos os pneus também, que também é o terceiro item em custos. Então, se andar dentro da velocidade permitida, diminui o desgaste dos pneus também. Os acidentes, tudo isso nos ajuda a diminuir esse custo por quilômetro. Temos que lembrar também o nosso pessoal de apoio, que é a manutenção, é a borracharia, que estão sempre deixando o caminhão em condições seguras para que ele faça a viagem sem ter problemas na estrada. Isso reduz também o custo, porque um reparo na estrada é muito mais caro e significa atender o cliente de uma melhor maneira, não atrasar a entrega das mercadorias. Agora, como é que o caminhão entra? Qual é o custo? Porque eu sempre imaginei que um dos grandes custos no transporte de carga seria o próprio caminhão também. Qual é a participação dele? Qual é o lugar dele nos custos gerais? Porque caminhão é caro, né? Quanto é que está hoje um caminhão, uma carreta? Um caminhão completo hoje, com caminhão e carreta, ele é da ordem de R$700 mil. Então, ele precisa ser tratado com carinho, ele precisa ser cuidado para que ele dure bastante tempo. Ele tem que se pagar pelo trabalho. Qual é a média de vida de um caminhão, de uma carreta? Enfim? Olha, aqui, por exemplo, no Brasil tem caminhões de 30 anos que deveriam sair da estrada. Porém, a busca é sempre diminuir. Quando compra um
um equipamento desses, a garantia dada pelo fabricante é de 3 anos. O ótimo seria a cada 3 anos substituir, porque tu não tem manutenção alguma. Durante esses 3 anos, dificilmente surge algum tipo de manutenção. Mas nós estamos buscando ter uma troca em torno de 5 anos. Nós estamos em 7 e queremos reduzir para 5. Mauro, e a greve do ano passado? O que ela causou? Como é que vocês participaram? Como é que foi a história da greve? Porque ela foi muito importante, tanto que recentemente o presidente do Banco Central disse que a greve dos caminhoneiros no ano passado foi uma dos fatores do baixo crescimento da economia brasileira deste ano, né, que não vai chegar a 1%. Né? Como é que vocês se sentiram na greve dos caminhoneiros? Bom, a greve provocou uma mudança muito grande no mercado. Porque a greve foi dos autônomos, né? Exatamente. Ou não? Sim, foi a greve dos autônomos. Com o surgimento da tabela de preços mínimos, que acabou virando em lei, inicialmente todos, ou a grande maioria, passou a pagar esses preços porque era lei e a lei tem que ser cumprida. Com o passar do tempo, os embarcadores passaram a comprar caminhões para ele fazer o seu transporte. Dá um exemplo, digamos o Gerdau. O Gerdau compraria uma frota para colocar para transportar a sua carga. Sua carga. Uhum. Tá? E isso foi feito em grande escala? Principalmente no mercado agrícola. O maior dano seria para o mercado agrícola. Então, muitos transportadores, o ex-ministro que é lá do Mato Grosso, comprou uma frota de 400 caminhões e colocou a transportar. Então, ele está tirando o trabalho de autônomos, de transportadoras. As transportadoras passaram a comprar mais caminhões porque o autônomo, o preço dele estava muito alto. Então, isso provocou uma acomodação do mercado diferente do que... E ainda o mercado em recessão começou a faltar trabalho para muita gente aí. Na verdade, o autônomo fazendo greve está dando um tiro no pé. Exatamente. Dele. Foi isso que aconteceu. Porque o mercado se ajeitou. Sim. Houve essa acomodação, porém, hoje, praticamente não se atende a essa tabela. Então, as coisas começam a se acomodar. Não sei a NTT se vai editar, em janeiro deveria ser editada uma nova tabela. A última que foi editada desagradou a todos e possivelmente quase ninguém está cumprindo. Então, há uma certa espera para saber o que vai acontecer. Mauro Dalla Valle, Arcile Dalla Valle, muito obrigado por terem vindo contar a história, especialmente o Arcile, que foi lá, quer dizer, a verdade, a empresa tem 50 anos, mas ele tem no mínimo 70 anos envolvido em caminhões e em transporte de carga. E de modo especial eu quero agradecer a audiência desse programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até lá!